Theo pergunta sobre Patty. Diná comenta que, se der, Lisa irá trazer Patty amanhã. Diná alega que a história de Raul com Tainá já está resolvida. Theo fica confuso. Diná alega que contou ao cliente a sujeira de Tainá, sendo assim, ele cancelou o contrato. Theo comenta que Tainá roubou o melhor cliente deles. Diná cita que o projeto do mini shopping é de Theo novamente. Mauro acaba convidando Theo para comer algo. Sininha alega que precisa falar com Carmen. Por sua vez, Carmen questiona se Sininha tem certeza disso e pergunta se Adonai é o mascarado, revelando não poder ser. Sininha alega que viu ele conversando com Tibério na praça. Carmen alega estar sentindo ódio, pois Adonai sumiu quando eles iriam casar. Carmen alega que Adonai irá pagar por isso. Por sua vez, Carmen, nervosa, acaba saindo. Carmen observa o mascarado em um ônibus. Guiomar cita que Andresa precisa bem mais dela do que da fazenda. Raul alega saber muito bem cuidar de Andresa, porém Guiomar diz ser uma coisa na qual ele não fez muito bem. Guiomar fala que, como marido, Raul deixa muito a desejar. Maroca cita que Raul tem que perder a cabeça, pois Guiomar não para com provocações. Raul garante que Guiomar prometeu e irá cumprir o prometido. Sendo assim, ela irá pegar as malas e ir direto até a fazenda. Guiomar alega que qualquer coisa é motivo para ficar na rua. Maroca se intromete. Diná pede para Maroca não se intrometer nisso. Raul grita com Guiomar, alegando que ela é mal educada. Raul cita que Andresa terá que escolher entre ficar com a mãe ou com ele. Mauro revela que Theo não está bem para o pessoal do trabalho, sendo assim ele está preocupado. Mauro acaba atendendo a ligação de um dos clientes. Mauro avisa que Theo está viajando, mas assim que chegar irá repassar a novidade. Mauro revela que o projeto do mini shopping voltou, sendo assim ele tem certeza de que Diná está por trás disso. Alexandre, em forma de espírito e em outro mundo, alega que irão pagar por isso. Ismael cita para Regina que está ficando sujo para ambos. Ismael acaba pedindo para Regina calar a boca, mas Regina o confronta, alegando que quem deve calar-se é ele. Ismael comenta sobre ambos darem uma volta ao mundo, pois o dinheiro é que não falta. Regina relembra sobre Bia, mas Ismael cita que eles a levarão. Bia acaba escutando e se aproxima. Bia pergunta se eles estão pensando em viajar, porém Ismael dá a entender que ela também vai com ele. Bia cita ter aula até dezembro, mas Ismael pede para ela pensar grande. Regina diz que os idiomas, culturas e geografia que Bia irá conhecer valem mais do que 10 anos de escola. Regina questiona quando eles vão. Bia cita achar que Estela vai atrapalhar os planos deles, pois precisam da assinatura dela para viajar ao exterior. Estela atende a porta de sua casa. Na sequência, Bia aparece com Ismael. Estela pergunta o que eles querem. Bia dá a entender que chegaram apenas para bater um papo. Estela cita que a orientadora do colégio andou telefonando preocupada com as fotos de Bia, mas Bia revela que andou dormindo muito tarde. Estela dá a entender que imaginou que devia ser isso. Ismael cita que Estela não muda nunca. Bia diz ter uma novidade para contar a Estela. Bia alega que irá conhecer a Europa. Estela pergunta se eles vão nas férias, porém Ismael diz que irão na semana que vem. Bia cita saber o que Estela vai falar e comenta da escola. Bia alega que isso não é nada comparado com o aprendizado lá fora. Sendo assim, após isso, Bia recomeçará a estudar. Estela propõe deixar a viagem para o final do ano. Estela garante que não vai assinar nada. Ismael pede para Bia ficar calma. Além disso, Ismael garante que ninguém pode impedir a filha de viajar com ele. Estela garante que nenhum juiz vai autorizar uma menina de 15 anos a sair do país, alegando que não autoriza. Ismael cita ter como tirar Bia do país sem precisar da assinatura de ninguém, portanto, com voz firme, diz que Bia vai. Otávio, ainda em seu plano espiritual, caminha por entre o ambiente etéreo, contemplando seu entorno com uma mistura de serenidade e reflexão, até que um homem, possivelmente um guia espiritual, se aproxima e questiona se ele deseja retornar à Terra para rever algumas pessoas queridas que ainda permanecem no plano terreno. Otávio, surpreso com a possibilidade, pergunta se realmente é possível algo assim acontecer. O homem explica que, para isso, Otávio precisa estar em perfeito equilíbrio espiritual, pois somente assim poderá ver as pessoas amadas e, depois dessa experiência, retomar sua jornada evolutiva com mais consciência e entendimento. Otávio, demonstrando convicção e firmeza em sua escolha, responde com segurança que está, sim, em condições de fazer esse retorno, mostrando que seu desejo de se reconectar com os entes queridos ainda é muito forte.
Enquanto isso, Glória, em outro cenário, pergunta a Dudu se ele se lembra da promessa que fez de sempre ser amigo do irmão. Dudu, com um semblante triste, afirma que Tato não gosta mais dele, justificando que Tato não é mais o mesmo de antes, como se algo nele tivesse mudado de forma profunda. Nesse momento, Tato aparece e Glória tenta desviar a atenção, propondo a Dudu que suba ao quarto para jogar um pouco, mas Dudu sobe sem demonstrar muito interesse. Glória aproveita o momento para questionar Tato sobre seu comportamento e o excesso de bebida, mas Tato, com amargura, responde que não deve satisfações a ninguém e ainda afirma que o único que mandava naquela casa está desencarnado e esquecido. Glória, indignada, rebate dizendo que Otávio jamais será esquecido. Dudu, tentando evitar um conflito maior, pede para Glória não discutir com Tato, pois isso pode acabar se voltando contra ela. Glória então pede a Dudu que vá para o quarto. Ela tenta argumentar com Tato sobre a forma desrespeitosa, como ele se refere ao próprio pai, mas Tato a acusa de nunca ter escondido que era apaixonada por Otávio, e Glória nega, dizendo que sempre teve apenas respeito por ele. Tato insinua que Glória sente uma saudade intensa de Otávio, e ao ver isso, Dudu começa a discutir com o irmão. Otávio, ainda no plano espiritual, observa toda a cena com tristeza. Glória, tomada por um impulso, puxa Tato e o joga no chão, ordenando com firmeza que ele nunca mais ouse levantar a mão contra Dudu, exigindo respeito dentro de casa. Otávio, ao abrir os olhos espirituais diante dessa visão, comenta que seu filho mudou demais e que, ao contrário do que imaginava, a visão não trouxe felicidade, mas sim profunda tristeza. Sentindo-se tomado por emoções, ele diz que precisa ver Diná. O homem espiritual comenta que por hoje Otávio já vivenciou emoções intensas demais, sugerindo que ele deve aguardar. Em outro ponto da história, Zeca toca piano com suavidade e Sofia aparece para acompanhá-lo. Sofia pergunta por que Zeca não toca da mesma maneira como antes, mas em um tom mais suave. Zeca, com carinho, atende ao pedido e toca em tom menor. Sofia coloca um copo de suco em cima do piano, mas Zeca a repreende gentilmente, dizendo que não é o lugar ideal. Sofia comenta que ele não come nada desde o almoço e Zeca pede desculpas, afirmando que adora o piano. Zeca elogia os cuidados de Sofia, dizendo que ela cuida muito bem dele como um marido, ao que Sofia responde que ele é apenas um marido de mentira. Zeca rebate dizendo que é assim apenas porque ela quer, e os dois acabam se beijando. Em seguida, Zeca pergunta se Sofia ainda gosta do pai da criança que perdeu, e o silêncio de Sofia fala mais do que palavras. Percebendo o desconforto, Zeca pede desculpas e se chama de idiota. Sofia diz que, por estarem casados, podem falar sobre tudo. Zeca admite que vivem uma farsa e Sofia concorda, dizendo que talvez seja o momento certo para colocar um fim nisso tudo. Ela afirma que os dois não devem mais continuar juntos, uma vez que o motivo do casamento, o filho, não existe mais. Zeca responde que sempre foi sincero com ela, mas Sofia acredita que o melhor caminho seja a separação definitiva, para que ambos possam seguir livres e recomeçar suas vidas. Zeca, inconformado, diz que não quer se separar dela daquela forma, mas Sofia afirma que podem continuar como bons amigos. Sofia entra no quarto, bate a porta, mas logo depois a abre e diz que ele tem razão, pois desde o começo Zeca representou muito bem seu papel. Zeca, agora sozinho e pensativo, murmura para si mesmo que ama Sofia. Em outro momento, Lisa está jantando na casa de Diná. Patty mostra a Maria um presente que recebeu de Lisa. Diná aproveita para destacar que Lisa irá se casar com Theo, e por isso é importante que Patty e ela se entendam bem e criem um vínculo. Maroca, sempre com suas opiniões firmes, diz que essa ideia é boba, mas Diná acredita que Lisa já conquistou Patty. Em seguida, Diná pede para Maria abrir a porta, pois Estela está chegando. Lisa, curiosa, pergunta como Diná sabe disso, e Diná revela que elas têm um código secreto. Estela entra, informando que Ismael quer levar Bia para a Europa. Maroca comenta que isso não parece tão ruim, mas Estela esclarece que Ismael quer levar Bia já na semana seguinte, o que prejudicaria o colégio e o ano letivo dela. Estela suspeita que essa viagem seja, na verdade, uma fuga. Diná promete que não permitirá isso e afirma que vai resolver a situação. Lisa avisa que precisa ir embora, pois está há uma semana sem aparecer em casa, e Agenor pensa que ela está fazendo um curso de maquiagem em São Paulo. Diná agradece por ela ter ido e se despede. Ao subir as escadas, Diná confessa que sente muita saudade de Otávio. Estela comenta que Diná perdeu a vontade de viver e que o convite a Lisa para se aproximar de Patty é uma tentativa de preparar o terreno para que Lisa ocupe seu lugar.
Otávio, no plano espiritual, observa Diná com tristeza. Ele menciona que Júnior se tornou irreconhecível e sente que precisa fazer algo, ao mesmo tempo em que recebe palavras de consolo daqueles que o acompanham. Por fim, Otávio reconhece que ainda tem muito a aprender. Tibério observa Sininha e comenta que não é apropriado ela ficar andando sozinha com ele na cozinha, vestida daquela maneira, demonstrando certo incômodo e preocupação com a situação. Sininha, tentando desviar da observação e demonstrando certa urgência, diz que precisa da ajuda de Tibério, o que leva ele a imaginar que possa se tratar de um pedido de dinheiro. Mas ela o surpreende ao afirmar que não, na verdade, cometeu uma grande besteira e acabou se metendo em uma enrascada. Tibério, demonstrando preocupação, diz que ela pode confiar nele e contar o que aconteceu. Sininha então revela que escutou toda a conversa que ele teve com o mascarado, deixando claro que está por dentro de algo sigiloso. Nesse momento, Fátima aparece repentinamente e assusta Sininha, perguntando de forma desconfiada o que os dois estão fazendo na cozinha àquela hora da noite. Sininha, visivelmente nervosa, tenta justificar, dizendo que a lâmpada da cozinha queimou, enquanto Tibério confirma e acrescenta que ela o chamou para descer e ajudá-la com isso. Fátima, no entanto, não se convence facilmente e pergunta onde está essa lâmpada queimada. Sininha, tentando se livrar da situação, rebate que Fátima, naquele horário, já deveria estar deitada. Tibério, buscando acalmar os ânimos, tenta mudar de assunto e diz que Sininha está lhe contando um segredo. Sininha então afirma com firmeza que a conversa entre ela e Tibério é particular e que Fátima não tem o direito de invadir a privacidade alheia, pedindo que ela vá deitar. Fátima, contrariada, se retira. Em outro momento, Hélio comenta com Naná que adorou a noite e ela pergunta se está tudo bem para ele em relação ao trabalho dela. Hélio responde que considera um trabalho como qualquer outro. Naná então diz que acha melhor ir dormir, mas Hélio a surpreende com um beijo. Em outra parte da narrativa, Diná conversa com Estela e comenta que sentiu como se Otávio estivesse perto e ao mesmo tempo muito distante, relatando que se viu pedindo para que ele a levasse, o que preocupa Estela, que acusa Diná de estar se tornando egocêntrica. Estela garante que o sentimento que Diná tem por Otávio está ficando maior do que qualquer outra coisa. Diná muda de assunto e pergunta quando Estela pretende marcar o casamento, mas Estela diz que sente que está perdendo sua filha, que Bia está entrando em um caminho sem volta e que ela já não tem mais controle algum sobre a situação. Diná afirma com firmeza que não permitirá que Bia vá para a Europa com Ismael e que também não conseguirá nada através da justiça. Ela afirma que possui um trunfo, mas prefere não contar nada nesse momento, pois acredita que Estela, por estar emocionalmente abalada, poderia pôr tudo a perder. Estela insiste em saber, mas Diná afirma que contará quando tudo estiver resolvido. Enquanto isso, Otávio relembra momentos que viveu com Diná na Terra. Em outro cenário, Agenor percebe que Carmen está em silêncio e pergunta se ela está com raiva dele, mas ele a nega. Agenor então comenta que a casa está triste sem a presença de Lisa, e Carmen concorda. Em seguida, ele diz que precisa contar algo chato. Levou um fora da Sininha, que sequer deu atenção a ele. Carmen menciona Fátima, mas Agenor deixa claro que está falando de Sininha. Ele revela que acreditava que Sininha fosse a autora dos versos e poesias que lia. Nesse momento, Lisa chega e Agenor a cumprimenta. Carmen parece querer conversar com Lisa, mas Agenor insiste para que ela conte as novidades. Lisa diz que foi legal e dá a entender que depois contará tudo. Carmen pergunta como está a Tel e Lisa diz que jantou na casa de Diná, revelando que foi agradável. Carmen comenta que ao menos para Lisa as coisas estão dando certo, deixando Lisa intrigada. Carmen então pergunta se ela se lembra de Adonai e revela que o mascarado é Adonai. Emocionada, Carmen confessa que está angustiada e com medo das coisas que sente vontade de fazer. Ela conta que Sininha a avisou após tê-la visto conversando com Tibério. Carmen confessa que está confusa e Lisa pede que ela não cometa nenhuma besteira. Carmen diz que só quer uma explicação. Ela vai até a casa do mascarado, decidida a confrontá-lo, e exige saber por que ele fez aquilo com ela. O mascarado, surpreso, diz não estar entendendo. Carmen o confronta, dizendo que ele sumiu de sua vida sem nenhuma explicação, mesmo quando ambos estavam prestes a se casar, alegando que o amava profundamente. Ela pergunta o que fez de errado para merecer tal castigo e confessa que por muito tempo achou que ele tivesse desencarnado, mas no fundo sempre manteve a esperança de que ele voltasse. Ela revela que contou sua vida toda a Adonai. O mascarado, tentando justificar-se sem usar palavras, entrega a ela um papel, dizendo que sempre quis ficar perto e contar a verdade.
Carmen, tomada pela mágoa, joga o papel longe e afirma que não acredita em nada disso, pois quer ouvir sua voz. O mascarado então lhe mostra um jornal a ela e, ao lê-lo, muda completamente de postura, mas ainda questiona porque ele nunca tentou procurá-la para contar a verdade. Ela garante que nada seria capaz de destruir o que sentia por ele, mas agora percebe que ele não a amava, pois se tivesse amor verdadeiro, teria confiado nela e jamais teria a deixado naquele estado de desespero. Carmen declara que ele poderia ter contado tudo, o que ela teria compreendido, mas foi ele quem escolheu se afastar. Ela afirma que o amou profundamente e que ele não é mais a mesma pessoa que ela conheceu, que agora é um covarde escondido atrás de uma máscara. Diante disso, Adonai decide retirar a máscara, revelando seu rosto. Carmen, em choque, se apavora com o que vê e foge correndo imediatamente.